Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos nessa educação continuada. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o uso dos óleos essenciais em crianças. E também, né, vamos estar falando um pouquinho mais restrito, né, também as crianças com autismo. Então, a gente vai falar, não tem como separar, né? Não existe somente crianças. Deixa eu só aqui. Não existe somente crianças com autismo, mas crianças de maneira geral. Então, meus queridos, hoje eu vou gravar, depois a gente disponibiliza para quem não pôde, né, estar aqui, mas deixa eu só conseguir aqui que ficou bem em cima da minha tela. Aqui. Mas a ideia é que todos nós, inclusive para o nosso uso também. Tá? Então vamos lá. Aromaterapia, eu trago, não é, para crianças, mas também no transtorno do espectro autista. O que que eu gosto sempre de falar, o que que é autismo para as pessoas entenderem, né? Não é uma doença, é uma condição de saúde caracterizada aí por desafios, principalmente nas habilidades sociais, né? E isso é algo, deixa eu só arrumar minha luz aqui, que está um pouquinho escuro. Isso é algo que a sociedade tem muito que aprender. Porque muitas vezes as pessoas não têm noção do que é autismo, chamam de birra, de criança mal educada, de criança que não sabe se comportar. Mas, na verdade, o autismo, ele vai muito além disso. Eu entendo o autismo como algo que a própria criança não tem o controle das suas emoções, o controle das suas ações. E não sabe muitas vezes lidar com a frustração, com o medo, como uma pessoa normal. E isso faz com que ela tenha né, essas coisas diferentes, essas ações, né, essas manifestações um pouco diferentes do normal. E tudo que é diferente, às vezes, a nossa sociedade não entende como deve entender, né? Mas hoje eu gostaria de que todos entendessem um pouquinho do que é autismo nessa apresentação e o quanto os óleos essenciais podem auxiliar mães, pais, familiares, cuidadores de crianças e também adultos dentro do espectro autista. Aromaterapia, eu sempre trago esse conceito, até depois eu vou compartilhar com vocês essa apresentação. Aromaterapia é uma antiga arte, inclusive a origem da ciência, né, a origem da medicina é através também da aromaterapia. Por quê? Porque tem tudo a ver com a matéria-prima de todo medicamento, que é a natureza, que é algo que vem da natureza, né? Pode ver. Muitos, inclusive, hoje ainda estava falando com uma amiga, inclusive os nossos materiais de uso diário na limpeza, seja o que for, se tiver algum cheiro, é baseado em óleos essenciais. Ele tem dentro dele, por exemplo, muitas coisas são de lavanda, né? Para limpar, para passar. Pode ver que dentro dele tem um pouquinho de óleo essencial, né? E a aromaterapia, então, é algo que vem para auxiliar, é uma terapia milenar, né? Não é de agora que nasceu isso, mas que faz, inclusive já tem o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde, que faz com que nós possamos utilizar a natureza a favor da nossa saúde. Mas muitas vezes a aromaterapia é confundida, né? Diz, ai, não funciona. Porque a aromaterapia, na verdade, eu vejo como uma prevenção. Muitas vezes, quando você já está com os sintomas, já está doente, você precisa sim procurar um médico. Mas no momento que você começa a usar uma terapia, usar, né, de maneira adequada todos os óleos, né, essenciais básicos e começa a trazer esse estilo de vida para a tua vida, tudo melhora. Isso eu estou falando para a família atípica, né, família que tem alguém autista, para a família que não tem nenhum autismo. Mas a aromaterapia, ela é algo que tem que ser constante. Não adianta você fazer hoje e dali a pouco não fazer. Esses dias eu recebi uma ligação de uma pessoa que estava dentro de uma crise de alergia. Vai amenizar, os óleos essenciais vão amenizar? Sim, mas ela precisaria fazer o uso constante para que não tenham mais crises. Foi o que ocorreu aqui na minha casa. Hoje aqui tá muito frio, né? Quem tá me assistindo de fora
Hoje até não está tão frio, né? Tá um pouquinho mais, mas aqui no Rio Grande do Sul, de certa forma, tá frio. Aqui em Passo Fundo, nós estamos com hoje tem um comunicado que as emergências estão lotadas por pessoas com doenças respiratórias. Bom, são pessoas que não usam aromaterapia, gente, porque quem usa aromaterapia pode até necessitar de alguma medicação, sim, mas não a ponto de ser internado no hospital. Por quê? Porque a gente mantém a nossa imunidade alta e melhora o nosso bem-estar, e isso faz com que nós tenhamos mais saúde. Então, a aromaterapia é isso, é algo constante. É uma terapia milenar, né? Inclusive o médico grego Hipócrates, né? Ele fala que tudo surgiu a partir da aromaterapia. Eu trago um exemplo aqui do Líbano, que o Líbano é o rei dos óleos e foi um óleo que Jesus Cristo ganhou quando nasceu, né? Então ele é um óleo raríssimo, ele vem, né? Ele vem lá agora esqueci o nome do lugar, mas enfim, ele é cultivado de maneira que a terra que ele nos oferta é a que mais ele tem produtividade. Por exemplo, o olíbano, se fosse produzido aqui no Brasil, não teria a mesma eficácia do que lá na Bulgária, se eu não me engano. Não, a Bulgária agora me esqueci o nome, daqui a pouquinho eu lembro, né? Que depois eu vou falar um pouquinho do olíbano. E então, é da Somália, lembrei, da Somália. Lá na Somália, ele é produzido na sua terra que mais prospera. Isso é um diferencial desta linha do terra que nós estamos falando. Porque não adianta você tirar uma erva de qualquer lugar, de qualquer maneira. Inclusive, a qualidade deste óleo está diretamente ligado a como ele é produzido, como ele é colhido e como ele é destilado. Então, são esses três itens que vai dar qualidade. Então, não é qualquer pessoa que pode fazer. Eu não posso plantar aqui na minha horta, colher e fazer isso, porque eu não vou ter a qualidade adequada, eu não vou ter um laboratório adequado para isso. Então, é isso importante a gente entender. Uma curiosidade, né? A Cleópatra, 51 anos antes de Cristo, ela já usava, até tem um ditado que diz que ela usou, né, os olhos de rosa para deixar Marco Antônio cego com a sua beleza. Né? Então, tem relatos que falam que a Cleópatra era uma mulher muito bonita, muito linda, e que ela usava muito, ela era muito cheirosa, ela usava muito óleo. Um dos óleos que ela usava era o rosa e o jasmim. Então, a gente traz aí, né, a aromaterapia, então, quer dizer que é milenar, né? Ela é muito antes de Jesus Cristo, né? Também durante, né, quando ele nasceu, ele recebeu um óleo de presente, porque era algo raríssimo, era algo precioso, né, para se dar para Jesus Cristo. Então, um pouquinho dessa aromaterapia. E voltando a falar sobre o autismo, a gente tem alguns sintomas, né, que não seriam bem sintomas, mas enfim, algumas particularidades, que é o seguinte. A maioria deles tem dificuldade ou ausência da fala, a ausência completa, né, de qualquer contato interpessoal. Então, eles têm uma grande dificuldade de manter relacionamento. Muitas vezes, a maneira de se identificar que é uma criança autista é porque ela não olha nos olhos. Ela sempre fica olhando para cima, para baixo, para o lado, e ela desvia o olhar. Isso eu estou falando desde bebê, desde pequenininho, recém-nascido. Essa criança já, depois você vai entendendo, no decorrer que ela vai crescendo, por que que ela não te olhava, né? Então, isso é algo que a gente já nota ao nascer. Também temos problemas, né, de neurológico, principalmente a questão cognitiva, né, onde uma palavra para nós significa algo, para o autista não significa aquilo. Muitas vezes ele faz associação com aquelas palavras quando ele é verbal. Também temos a questão de sentir incômodo, deixa eu tirar aqui da frente. Sentir incômodo diante dos ambientes, situações sociais. Então, o autista não gosta de barulho, não gosta de lugares estressantes, né? A maioria deles tem problemas gastrointestinais, ocasionado principalmente pela ansiedade, porque nós mesmos, né? Se você tiver um problema para resolver, né? Ou você fica constipado, ou você tem problemas, né, de diarreia. Geralmente isso está ligado diretamente com a emoção. Se nós fosse colocar um número
para que tivesse a ver com a questão emocional, eu digo para vocês que 90% das doenças, né, das coisas que nós sentimos, tem a ver com o emocional. E o autista é altamente ligado com a questão emocional. Tanto que, muitas vezes, né, ele tem crises justamente porque ele não sabe lidar com o sentimento. Ele não sabe lidar com a frustração da maneira como uma pessoa, né, dita normal pela sociedade. Então, a outra coisa é a dificuldade para dormir. Eu, quando conheci os óleos essenciais, a minha filha fazia 6 noites que não dormia, tá? E isso trouxe. Imagina, gente, trabalhar 6 noites, você 3 dias, sabendo que você não dormiu nada ou dormiu talvez meia hora, nem isso. Então, isso tinha uma grande dificuldade que também tem a ver com as emoções, tem a ver com a falta de controle das emoções. Então, essas são algumas das coisas que pode ocorrer. Claro, tem muitos outros, tem diferente, cada caso é um caso, né? Mas mais ou menos para vocês entenderem o conceito do autismo. Resumindo, então, emoção versus controle da ansiedade, né? Eu acho que se eu fosse definir o que falta para as, no caso, baseando-se na minha experiência enquanto mãe da Maria Eduarda de 5 anos, é essa falta de controle das emoções. Então, a ansiedade causa crises, causa, às vezes fica violenta, né? Às vezes fica agitada, porque falta esse controle da emoção e muitas vezes também até pela falta do falar, né? Das pessoas não se comunicar, não conseguir colocar para fora o que que ela sente. Então, isso causa uma ansiedade muito grande. E com o TEA, toda a família pode adoecer. Então, por isso que aqui em casa os óleos essenciais fizeram muita diferença, porque ele não trata só a Maria Eduarda, ele trata todos nós. Que mesmo a gente acha, né? A mãe sempre acha que tá bem, que tá forte, mas ao mesmo tempo que quando a criança está agitada, significa que a mãe também está agitada. E se nós, mães, não estivermos bem, os nossos filhos não ficarão bem. Então, por isso que eu trago um pouco desse conceito. E aí, eu trago o seguinte: a aromaterapia pode ajudar? Sim, pode ajudar e muito. Claro que existem muitos casos que precisa ter uma intervenção de medicamentosa, uma intervenção médica tradicional, sim. Não estou falando que não vai precisar tomar remédio, que não vai. Não, vai ter que ter um tratamento de terapias, né? Em casa também, o nosso comportamento em casa também a gente pode auxiliar. Também temos que ter consultas, né, anuais em médicos. Se preciso for fazer o uso de medicações, mas os óleos essenciais podem diminuir esse uso de medicação. Eles podem trazer conforto para os nossos filhos, conforto para nós. Sabem que eu, enquanto mãe de autista, tive muitos problemas. Hoje eu não vou poder falar tudo porque eu tenho 40 minutos aqui, um pouquinho menos. Mas eu também precisava de tratamento, eu também estava tomando remédios muito fortes. E a aromaterapia, quando chegou na minha vida, ela veio para, de fato, auxiliar a todos. Então, eu trago, por exemplo, para o controle das emoções, tá? Tangerina, ele é um óleo cítrico, ele é um óleo que pode ser ingerido, inclusive eu vou colocar aqui na minha água, que eu me esqueci de botar antes, não? Então eu posso pingar, eu posso ingerir, né? Colocar aqui na minha água, deve ter umas 600 ml, eu uso 2 gotinhas, tá? Então eu posso fazer o uso do tangerina, eu posso, que é um óleo que dá uma sensação de felicidade, ele age diretamente no nosso cérebro, nos ajudando a ter essa sensação de leveza, de melhora. O copaíba, ele já tem estudos comprovados que o copaíba é uma árvore aqui do Brasil, da Amazônia, onde se colhe uma resina desta árvore, né? Que o óleo essencial é todo extraído de alguma parte da planta, são óleos 100% naturais, e eles fazem com que esse copaíba ele faz com que tire toda a inflamação que nós temos no organismo. E ele nos ajuda diretamente na nossa prática neurológica, inclusive, né? Na sensação de conforto.
O copaíba, ele além de ajudar, por exemplo, se estamos com inflamações, né, nas nossas juntas, inflamações no corpo, ele faz eliminar todo o metal que a gente ingere no dia a dia, ele faz nos dar um conforto e ajuda muito no estresse. O frankincense, ele é o óleo que eu já falei antes, mas ele é o rei dos óleos. Ele é um óleo que pode nos trazer, ele nos traz paz. Inclusive, depois vai ter uma live não, uma aula, gente, no quem quiser pode me chamar aí que eu coloco, vai ser às 9 horas da noite, em que vamos falar muito, né, vai ser falado muito nesse óleo, que é um óleo que faz uma conexão nossa com o divino. Ele é um óleo que Jesus Cristo recebeu ele em presente. Ele tem um cheiro igualável. Acho que se você não conhece, assim, ele tem um cheiro diferente, né? E o frankincense, ele é um óleo, se você tem uma dúvida sobre o que usar, o frankincense é o óleo que deve ser usado. Ele faz com que a gente diminua a nossa frequência de estresse e a gente acalme, né? Então, o frankincense é um óleo que eu indico, eu gostaria que todo brasileiro, todo mundo tivesse um em casa, porque de fato ele ajuda muito. Eu, quando a minha filha está muito agitada, é um dos óleos que eu recorro. O Balance, ele é um mix de óleo, né? É um óleo, inclusive, que não pode ser ingerido, mas que ele nos traz também muito equilíbrio. Então, esse óleo, né? Eu uso ele em mim, muito em mim também, mas eu uso nesse ponto aqui, ó, no VG20, né? Que é um ponto que a gente, ó, só colocar os dedos aqui na orelha, ó, os dois pontos aqui, é mais ou menos aqui nesse ponto. Esse ponto ele tem uma conexão muito forte, né? Onde que nós já vai para a nossa corrente sanguínea rapidamente. Então, a gente pinga aqui uma gota, né? E ele já dá um efeito mais rápido. Então, o balance é um óleo que deve ser passado, né? Depois eu vou falar um pouquinho, passado e inalado, ou no difusor, né? O meu aqui, não sei se vocês estão vendo a fumacinha, mas o meu aqui já tá bombando, né? Ele é um óleo que ajuda os nossos filhos a se concentrar para as terapias. Sim, ele faz com que acalme e se concentre, assim como o frankincense, né? E ele é um óleo que eu super recomendo, né? Esses aqui, na verdade, todos eles eu super recomendo. E o lavanda é o queridinho de todos. O lavanda, ele é da Bulgária, né? Ele é cultivado lá, porque lá se entende que é o lugar que ele mais prospera. E lá, pela questão do clima, pela questão do solo, ele é produzido, né? E aí ele vai para a fábrica da Doterra, a Doterra então embala ele adequadamente, tem o CPTG, né? Que é o selo de qualidade da Doterra, e o lavanda, ele tem a função de nos acalmar. Eu confesso que entre o lavanda e o balance, para acalmar, eu prefiro o balance, prefiro o frankincense, mas o lavanda, ele também tem um efeito sedativo, tanto que tem estudos que comparam a medicações aí, né, que, como o Rivotril, por exemplo. Então, eles têm efeitos tão parecidos quanto. O lavanda também pode ser usado na pele para induzir a produção de colágeno. Ele pode ser usado em ferimentos, né? Por exemplo, eu uso muito na minha filha, não sei por quê, mas ela sempre está se queixando de coceira. Eu não sei se é da roupa ou é questão psicológica. Então, o que eu faço? Eu pego lavanda, boto numa pomada, né? Até eu tenho aqui, ó, que vem da Doterra, ó, que ela é essa aqui, que ela é uma loção para mãos e corpo. Então, eu coloco um pouquinho na mão, coloco uma gota de lavanda e passo nas costinhas dela para aliviar a coceira, para aliviar a pele, né? Então, ajuda muito. Nossa, a lavanda tem de tudo que é para esse sentido. Então, esses são os óleos, né? Inclusive são do kit básico, porque a doTERRA ela tem que toda casa deveria de ter, né, um primeiros socorros, e os primeiros socorros seriam 12 óleos essenciais, e esses aqui para as emoções está dentro desses óleos essenciais que tá a fotinho pequenininha aí, tá bom? Então esses é o que é indicado para a questão das emoções. O autismo, né? Também muitas crianças sofrem com problemas intestinais, né? Eu, a Maria, sofria muito e um pouco da raiva dela, né? Da angústia dela, era essa questão. Então, a gente tem ali, né, para passar topicamente na barriga, sempre lembrando, crianças menor de 12 anos, o óleo essencial, ele é muito puro, então ele deve ser usado
com óleo de coco para diluir, ou um óleo vegetal qualquer para diluir, né? Ou, se alguém quiser, também um creme, de preferência natural, que não tenha o uso, né, de nada químico, porque senão daí perde a eficiência, né, esse óleo. E aí eu trago esse queridinho para essa questão. O Copaíba, tá? Para adultos é indicado a ingestão dos adultos, mas para crianças o melhor é passar topicamente. O frankincense, porque é um óleo que ele potencializa todos os outros, e o gingeste é o meu mix preferido para a questão, até eu não trouxe aqui, mas eu tenho até a cápsula dele, né, que eu uso também, que é para questões, então, da barriga, digestiva, se a criança está constipada, às vezes a criança fica estufadinha, né, porque o autista, ele tem uma seletividade muito grande da alimentação, então, às vezes come só um tipo, né, de alimento, logo o estômago não, né, não consegue digerir tudo aquilo. Então, o gingeste é usado para essas questões, né, intestinais. Então, esses três, eu faço um mix, né, e uso muito. Às vezes eu compro também, eu tenho pronto o Gingeste, que ele já vem no roll que eu não tenho nenhum agora. Ah, eu tenho aqui, do Gingeste não, mas eu tenho outros roll aqui no meu, ó, vem tipo assim, ó, em roll né, e esse roll então, ele vem prontinho para uso. E aí se passa ao redor do umbigo. Isso faz com que o intestino, se for constipado, ele vai melhorar, e se tiver com diarreia também, porque ele vai modular a questão, a nossa questão, né, digestiva. Então, esses três são os queridinhos para desinflamar e auxiliar, não só criança, como adulto. Criança, topicamente, né, porque não é indicada a ingestão, e adulto pode ingerir esses óleos. Claro, procure óleos que tenham selos de qualidade, que é o CPTG. Eu indico o Doterra porque eu até então conheço só esse que tem esse selo de qualidade que pode ser ingerido. Os outros, as outras marcas, são boas também, mas só para aromático, não para ingestão. E não tem tanta qualidade quanto o Doterra. Respiração, principalmente nessa época de frio, né? Então, a gente tem o briefing, que é um mix de óleos para a questão respiratória. Ele não pode ser ingerido, mas ele pode ser passado topicamente. Então, você pode passar no peito e pode passar nas costas. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta, deixa eu ver se consigo abrir. Ah, tá. Sol do Terra tem o selo CPTG, isso aí. Sol do Terra tem esse selo, então, de qualidade. O briefing, então, é um mix que a gente usa no difusor. A gente pode colocar na mão e inalar, né? No caso, da minha filha, ela não inala. Ela não aceita essa inalação. Então, eu passo junto com óleo de coco, né? Coloca uma gota mais o óleo de coco, né? Esse aqui, ó. Então, eu coloco na mão e passo no peitinho e nas costinhas dela e uso no difusor. O peppermint também é um óleo que ele ajuda na questão respiratória, ele ajuda a acalmar também a criança, só que ele dá energia, então a gente tem que procurar não usá-lo à noite, porque à noite pode dar um efeito inverso aí na criança, né? Então, a gente passa topicamente, inala, coloca no difusor. Esses são os queridinhos agora para o Rio Grande do Sul. Gente, aqui no Rio Grande do Sul, com esse frio, esses dois não pode faltar na casa de ninguém. Até porque, como eu falei antes, nós estamos aqui em Passo Fundo com as emergências lotadas por problemas respiratórios. E a gente tem que prevenir. A gente não pode chegar lá já mal. Então, usem o briefing, use o peppermint, pode colocar peppermint, limão e lavanda no difusor. Esse é um trio que é indicado para tudo que todas as infecções, inflamações, alergias respiratórias. Então, sempre coloca então peppermint, lavanda e lemon no difusor, né? E os adultos pode também colocar numa cápsula e inalar, ou também já tem cápsulas prontas da Doterra, né? Que inclusive foi um lançamento recente que você compra e pode utilizar aí para prevenir, porque, na verdade, a gente tem que sempre pensar na prevenção. Deixa eu ver aqui. Então, respiração.
Como usar, então, os óleos? Antes eu falei que era um mix para a questão das emoções, né? Então, eu estou falando aí, esses óleos que eu vou falar agora são da questão do kit básico da doTERRA, né? Então, eu falei do copaíba, frankincense, lavanda e balance. Pode ser usados, então, em crianças por inalação no difusor, ou então, se a criança aceita, pingar uma gota na mão e inalar em conchinha, né? O tangerina também, né? Só que o tangerina é indicado mais durante o dia, não à noite, porque ele te dá um pouco mais de energia, né? Então, principalmente nas crianças, eu indico usar ele durante o dia e não à noite. E crianças acima de 12 anos, pode colocar na água e essa criança tomar 600, né, uma garrafinha d'água, coloca uma gotinha, a criança vai ingerindo e vai ter todos os benefícios que a tangerina traz, que inclusive é da felicidade. Quando eles estão de mau humor, ou nós mesmos, se estamos de mau humor, aquele dia que tá pesado, coloca lá, né, e consegue, então, sair dessa, né? Inalar, botar no difusor, enfim. E o copaíba, frankincense e lavanda, então pode usar como conchinha no difusor de dia. O balance é um óleo que não pode ser ingerido. O copaíba, o frankincense e o lavanda podem ser ingeridos, mas somente por adultos, não por criança, tá? E aí, outra vez eu trago mais detalhes. Hoje, como é a primeira vez que eu falo sobre gerais, eu vou só trazer os nomes e depois eu vou começar toda semana a fazer uma aula dessa para explicar sobre cada um, para que a gente possa entender e possa introduzir na nossa rotina. Sono, gente. O sono, então, aqui em casa, como eu falei para vocês, nós chegamos a ficar 6 noites sem dormir. Tentei usar várias coisas naturais, isso e aquilo, e nada, e nada. E quando eu descobri os óleos essenciais, né? Até foi a Marlise que está aí na sala que me apresentou. Eu comecei já a estudar um pouquinho. 10 minutos, gente. Nossa, passou muito rápido. Tenho só 10 minutos, tá? Então vamos lá, vou falar mais rapidinho. Então eu comecei a introduzir na Maria, eu comecei com lavanda e o balance, coloquei no difusor e, gente, a primeira noite que ela usou, ela já dormiu. Isso para mim foi fantástico. Então, o protocolo do sono aqui em casa, a gente começa às 8 horas, tá? A gente coloca no difusor, um desses aí que estão na tela. Aí depois a gente pinga, escolhe um e pinga no ponto VG20, que eu falei para vocês, que é esse ponto aqui. Eu geralmente é o bar, depende como a Maria está, né? Se ela tá mais agitada, é o frankincense, ou depois eu vou falar camomila humana, ou depende do que ela está. Um desses eu pingo aqui e passo aonde ela me deixa. Hoje ela me deixa só nas costas. Às vezes ela deixa no pezinho. Então passa na sola do pé, passa aqui nesses pontos, aonde ela deixar. E, gente, garanto para vocês que a noite é maravilhosa, porque relaxa, ela tem um sono tranquilo. Controle das emoções. Depois eu vou compartilhar com vocês, porque eu tenho só 8 minutos agora. Temos aí, né, para as mães, esse kit é o kit emoções. Nós temos para luto, para motivação, para felicidade, para perdão, para tranquilidade, inclusive para hormonal, que muitas vezes, né, a gente fica mal. Então, esse kit eu indico para as mães. Nós temos aí diretamente para a criança pronto, sem precisar diluir nada. Temos o kit, né, infantil, que tem lá o Calmer, que é usado para acalmar. Então, ele vem em touch, assim, até os meus estão ali no outro quarto. Você só passa no teu filho. Pode passar de 0 a 100 anos, né? Então, é só passar nas costinhas, na solinha do pé, mesmo o bebê. Isso ajuda a aliviar a agitação, o estresse. Esse, gente, eu uso muito. Eu uso quase um por mês, porque a Maria é bem agitada, então eu preciso sempre estar repassando durante o dia. O Finker antes das terapias, para que ela mantenha atenção, foco, né? Tire aquele estresse. Ele não é muito indicado para dormir, porque ele mantém o foco, mas o Finker também, ele vem um mix prontinho, é só passar, né, aonde a criança deixa, pode passar aqui assim, ó, nesses pontos, né, nas costinhas, enfim. Esse ajuda a criança a focar mais, porque uma das coisas que eu vejo na minha filha, principalmente, que ela não para, ela não consegue, né, parar um minutinho.
Nós temos aí o Stronger, que também é um mix de óleo pronto, que ele ajuda, né, a manter a nossa saúde, né, a saúde da criança. Então, ele dá força, ele ajuda, é como se fosse um guarde, né, que nós usamos. Ele ajuda, ele vem prontinho, diluído, né, ele ajuda, por exemplo, para dor de garganta, quando tá com aquela tosse pesada, passar no peito, né? E para doenças autoimunes também. Então, assim, o Strong ele vem pronto para se passar e ele é super indicado também para casos de autismo, porque as crianças geralmente têm algumas comorbidades, né? Tem alguma coisa além do autismo. Então, ele ajuda na questão da saúde. O Brave, ele tem um cheiro maravilhoso. Ele ajuda quando a criança está cansada, desanimada, né? Ou está com medo de alguma coisa. Aqui em casa, confesso que a Maria geralmente não está cansada, então esse é um dos que eu menos uso, né? Porque a Maria está sempre ligada no 320. Mas eu também, às vezes, quando ela tem medo para dormir, eu passo de, ó, filha, isso aqui é coragem. O STID, né? Ele é usado em períodos de agitação, ele é para o equilíbrio. Esse eu uso bastante, porque a Maria às vezes tem umas crises, né? Então a gente passa aonde dá, passa na testinha, passa aonde conseguir, gente. Eu passo aonde ela deixa, não é sempre que ela deixa. Então, ele é usado, né, para o equilíbrio, para agitação. O Rescoir é para quando as crianças estão mais cansadas, que a gente vê como é difícil a gente saber se os filhos, né, estão com dor, mas às vezes a Maria diz, ó, eu tô com dor de cabeça, então eu passo aqui assim nela, até porque só o passar já ajuda, né, ou dor de crescimento, medo, então é um mix pronto. O Tamer, gente, é como se fosse, é utilizado para inchaço, gases mais intestinais. Eu confesso que eu não uso pouco o Tamer. Eu uso mais o Gingest, que eu acho que tem maior funcionamento. Mas ele é maravilhoso também, ele já vem prontinho, né, para uso, sempre topicamente, ele já vem misturado, né? Eu, como acostumei a Maria com o Gingest, eu uso só o Gingest nela. E, né, um teste para Maria, assim, que foi. Porque eu comecei com o kit básico, né? Comecei a utilizar e depois eu fui redescobrindo coisas. Então, o que eu acredito que ajuda muito no sono, na atenção e na ansiedade são vetiver, ó, o meu até tá quase terminando, ó, vetiver, gente, ó, esse aqui é maravilhoso, ele é super consistente, usado, então, eu passo no VG20 dela, coloco no difusor, ela mantém a paz e o foco. Para a concentração, então, o Thinker, que eu já falei para vocês que é para atenção, é um mix de atenção, e a minha arma secreta aqui em casa, quando a Maria está muito agitada, é o camomila romana. Esse, gente, é batata. Tá muito agitado, tá fora, saiu do plumo, é o VG20, ó, 4 minutinhos, gente, tá? Então, a gente usa aqui no ponto VG20, o cheiro dele é muito concentrado, então, assim, ó, é uma gotinha só e ponto. E, resumindo, os principais que eu vejo, né, que não podem faltar numa família típica é o Finker, o Vetiver, o Cedro e o kit essencial. Porque o kit essencial, ele vai transformar a nossa vida, os nossos hábitos, e assim nós vamos deixar de utilizar, né, medicações, vamos ter mais saúde na nossa casa. Não adianta, infelizmente, um só óleo. Por quê? Porque a aromaterapia ela é composta de um conjunto de algo natural, né? Um conjunto, um estilo de vida natural. E para isso eu preciso introduzir vários itens da minha família. Então, posso começar com um? Pode, mas aos poucos tem que se ir, né, experimentando e vendo o que melhor funciona. Fico à disposição de todos vocês, né? Para me chamarem se precisarem de dúvidas. Hoje, na verdade, eu quis apresentar tudo, mas eu vou começar a fazer por óleo, né, para ficar mais fácil. Hoje, para se ter desconto e poder ter uma vida mais saudável, a gente pode fazer aí, né, uma assinatura com a partir de 25 pontos. Você pode participar dessa vida. Aí nós temos lá 2 kits, né? O kit essencial do lar, que vem os 12 óleos principais, o Living, né? E, com certeza, mais que apenas óleos 100% naturais, o que fará a jornada ser um pouco mais leve é o estilo de vida natural. É a constância, né?
o qual os óleos essenciais nos trazem. Então, eu agradeço a oportunidade de falar para vocês. Hoje foi só 40 minutos, que é o que eu tenho aqui, né, disponível hoje, mas quero agradecer de coração a atenção de vocês. Eu vou compartilhar nos grupos essa apresentação para que vocês possam dar uma olhadinha, né? Mas lembrando que todo dia é tempo de agradecer, né? E eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui. Esses são os meus contatos e esse é o beijo da Maria Eduarda, que antes os óleos essenciais eram uma criança e depois outra. Tanto que ela era não verbal, passou a ser verbal, porque nós conseguimos, através da aromaterapia, modular as suas emoções. Não é fácil, gente? Não, tem dias bem difíceis. Nem tudo é um mar de rosa, mas com a aromaterapia, com certeza, fica tudo mais fácil. Eu espero que vocês possam introduzir na vida de vocês e também ser fisgado para esse mundo dos óleos essenciais, porque os seus filhos, a família de vocês vai agradecer e vai ter aí muito mais saúde. Muito obrigada, tá? Pela oportunidade. Ó, um beijo da minha Maria Eduarda. Quando que eu ia conseguir tirar uma foto assim dela, gente? Nunca. Muito balance nesse dia. Muito balance, muito calme nesse dia para conseguir deixar ela bem calminha para fazer. Muito obrigada e, como eu sempre falo, todo dia é tempo de agradecer. Um beijo no coração e uma ótima semana a todos.